Quem compara, escolhe a melhor. Unicatólica EAD. Supermercado JV, uma economia para você. Unopar Quixeramobim, Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. BrisaNet, levando o mundo até você. Vamos aos números. Vamos aos números. Aos números da Covid-19. Vamos saber como é que foi essa semana aqui no nosso Quixeramobim, na região centro do estado. Minha equipe já está com os dados na tela. Arrocha, Hugo Lemos. Então, os dados confirmados, a gente tem 2.485 dados confirmados. Essa semana nós tivemos 13 casos, a gente vai ver mais lá na frente, e 2.355 altas. Uma semana, 13 então, casos? Mais ou menos assim, 13 casos no total. A média, vamos já ver, a média móvel, ela caiu bastante, né? Então, a gente está vivendo assim um período, é o limiar da curva, né? A gente foi ao pico, agora caiu totalmente. E se a gente não cuidar, vai ver o que está acontecendo em Fortaleza, em outros casos. Por exemplo, Fortaleza teve em uma semana 72% de aumento nos casos de Covid-19. Então, assim, lá em Fortaleza o sinal vermelho já está ligado. Vamos sequenciar, porque esses são os números dos confirmados, das altas, e aí a gente tem essa estabilização em 100, né, Hugo, de número de óbitos. Isso. E que bom, já são 2 semanas que nós temos um número de óbitos em 100, mas a taxa de mortalidade não cai porque não foram contabilizados, não se tem mais casos. Então, como você não tem tantos casos, não subiu mais tantos casos, há uma estabilidade nos casos e há uma estabilidade na taxa de mortalidade, o que ainda ela é muito alta, acima de 4. Pois é, mas você sabe me dizer se é a primeira vez que a gente tem pelo menos 2 semanas sem registro de óbito ou não? É a primeira vez. Assim, se eu não contar o começo da pandemia, que quando ela estava chegando, a partir do momento que a gente teve o aumento dos óbitos, é a primeira vez que a gente tem 2 semanas sem registro de óbitos. É a primeira vez e isso é fantástico, né? A gente tem que celebrar isso realmente. E isso é uma realidade, Alexandre. A gente tem conversado não só com as autoridades da Secretaria de Saúde, mas também com o pessoal dos hospitais. E realmente o fluxo de pessoas doentes dentro dos hospitais tem diminuído, o que é um ótimo sinal. Agora, o que a gente lembra é isso. Fortaleza também passou por isso. Fortaleza teve uma diminuição de fluxo. Houve dias em que aquele hospital de campanha do PV não tinha nenhum paciente. Mas, à medida que o pessoal descuida, começam a voltar os casos. E o que a gente não tem que fazer é isso. Esse é o momento para a população de Quixeramobim tomar seus cuidados, para que a pandemia não retorne com força. Exatamente. Vamos seguir nos dados? Para a gente chegar à média da semana, para ilustrar o que a gente vinha conversando, né? Das 2 semanas sem óbitos. Isso. E aí o dado já explica... Você vê que nem no início teve, né? 2 semanas seguidas. Nem na semana 1, a 2 já teve 1, a 3, aí veio variando. E é a primeira vez que a gente tem 2 semanas sem óbitos registrados. Pois é, a imagem fala responde a pergunta que eu fiz, né? Você vê os 2 zerinhos juntinhos ali, então é a primeira vez que a gente tem, ou seja, 15 dias sem óbitos aqui no município, graças a Deus que a gente não teve... E você vê claramente a subida, né? Você vê claramente a subida e a descida, né, da curva, que a gente, desde o primeiro programa, vem falando sobre ela. Exatamente. Vamos seguir? Aí, isso me deixa muito surpreso, o Hugo, porque também é a menor média de casos por semana desde o começo desde o começo da pandemia, posso dizer assim, né? É porque no começo era aquela coisa muito nova, não tinha. Então, é a menor registro, a gente pode dizer que é o menor registro de casos. Isso mostra, eu tenho visto, conversado com o pessoal também, assim, a procura por testes, a procura para as pessoas nas unidades de saúde tem diminuído, ou seja, o que a gente vê são explicações que talvez, porque tudo na Covid é muito novo, talvez dentro de alguns dias ou algumas semanas a gente possa ter uma explicação para esse movimento. Uma das coisas que eu tenho pensado é a resistência do vírus a essa questão do calor. A gente está vivendo um período
de calor muito forte. Então, segundo os estudos, mas tudo é muito novo, o vírus se mantém menos vivo no calor. Tanto que a Europa está preocupada porque vai começar o inverno lá agora, e no frio o vírus tem mais resistência. Então, será que isso também tem contribuído? Também o aumento do número de casos. Tem muito mais gente com casos e mais gente que teoricamente está imune, e mais gente tomando mais cuidados. Então, se você tem uma parte da população com casos, uma parte da população com cuidados, isso diminui a circulação do vírus. E aí pode ser esse cenário que a gente esteja vivendo. Mas isso tudo são hipóteses. Na Covid, tudo é muito novo. Com o tempo é que a gente tem as respostas. Pelo menos, a priori, hoje, essa é a situação aqui do município. E quando a gente tem... Pode passar para o próximo dado, porque ele casa justamente com o dado que a gente viu. A menor média, desde que a gente teve esse pico e essa explosão da doença, no município de 1,9. Ou seja, se você tem menos casos, é claro que a média móvel da semana vai ser bem menor. E aí o número era o número dos sonhos que a gente imaginava quando a gente estava no pico, que pudesse chegar um dia. É isso que chegou, né, Hugo? Isso, e a gente tem que ver, a média móvel é justamente por isso, que a gente está vendo semana a semana. A pandemia ela se comporta diferente a cada período. Então, agora a gente está no bom período. Então, se nós conseguirmos manter os nossos cuidados, se a gente não se fragilizar, a gente continua mantendo isso e as pequenas variações, porque vai ter, não se iluda, a gente vai conviver com a Covid por muito tempo ainda. Mesmo com a vacina ainda vai ter o Covid, mas a gente não pode deixar ela estourar, como está estourando de volta na Europa, que, por exemplo, que as médias agora na Europa são 3, 4 vezes maior do que o primeiro período. Exatamente, a incidência essa segunda onda ela vem com muito mais força justamente por conta de N fatores que colaboram para que isso aconteça. Eu tenho visto, inclusive, de que ela volta, essa segunda onda na Europa volta mais na presença de uma figura específica, né? A juventude, os jovens, as pessoas de começo de idade que estão se tornando as principais vítimas dessa segunda onda na Europa, né? Isso casa com duas coisas, dois problemas. A questão do jovem que tem uma vida, ele teve uma ruptura de vida, não deixou de ir para o cinema, para o teatro, de se divertir, disso tudo, e passou a estar, digamos assim, estar enclausurado em casa, que no primeiro momento todo mundo muito fechado. E o jovem volta com muita vontade para a rua, volta com a vontade de tudo, né, de fazer tudo. E por se achar jovem, ele acha que é, digamos, entre aspas, imune. Ou então, se ele pegar a recuperação dele, vai ser rápido. Então, a incidência é maior. E aqui no Brasil também, aonde já estão tendo, a curva já começa a voltar, como, por exemplo, Fortaleza começa a voltar, a incidência é em jovens. Então, pessoal, do mesmo jeito da primeira vez, que a gente viu isso depois, a gente viu o pico depois, passou depois, a segunda onda para a gente também é depois. Então, seria melhor a gente se preparar para a segunda onda, ou talvez nem ter, era um sonho, nem ter a segunda onda, mas pelo que a gente está vendo aí, a segunda onda vai voltar. Pois é, e é isso que justamente nos preocupa, essa incidência dessa doença de volta aqui no nosso município. Vamos continuar na leitura dos dados para a gente destacar essas informações. Aí a gente tem a quantidade de pessoas em acompanhamento, o número de 30 pessoas, né, Hugo? Olha só, se eu tenho 30 pessoas para acompanhar, onde eu tinha 580, o universo 580 foi o nosso pico lá, a gente vê a queda da curva mais uma vez, não é mais fácil monitorar essas pessoas, deixar essas pessoas realmente isoladas, fazer uma força para quê? Se essas pessoas não... isso aí é a capacidade das pessoas transmitirem aqui do nosso município. Então, isso aí não seria mais fácil para poder a gente conter cada vez mais. Então, a gente chega a números muito bons, mas, enfim, qualquer alteração agora dá alta. Se subir um pouquinho, já vai dar alta. Então, a gente tem que ter o cuidado agora, reforçar esse cuidado nesse momento, para que a gente possa poder ir voltando. Você veja, Alistane, que a gente ainda nem está autorizado as escolas funcionarem. Como Fortaleza, você acabou de avisar aí, já vai avançando para outras fases. Então, a gente precisa ainda amadurecer essa baixa para que as coisas comecem realmente a retornar. Exatamente. Vamos sequenciar os números e aí a gente vai vendo a distribuição também da rede hospitalar da nossa região.
O Hospital Regional do Sertão Central... eu trouxe apenas o Sertão Central porque o Pontes Neto e a UPA só vão ter se aí lotar, né? Porque todo paciente está sendo transferido. O hospital de campanha, segundo as informações que eu tive, ele hoje já não existe mais. Isso aí é uma ala do hospital regional que está atendendo, são 20 leitos de UTI e 14 enfermarias. E eles não estão lotados. A gente tem 2 vagas na UTI e tem 4 vagas em enfermaria. Enquanto Pontes Neto e a UPA, até sábado, não tinham pacientes. Mas veja que a capacidade do Hospital Regional do Sertão Central, de certa forma, está bem cheia, né? Porque você tem aí duas UTIs, em tese, vagas até o último sábado, e você tem aí 4 de enfermarias também vagas, enfim. Passa dos 80%, né, da ocupação? Passa. É porque eles também tiveram o redimensionamento, né? Eram 30 vagas de UTI, caíram para 20, então a gente tem que ter esse cuidado também. E já chegou no pico, Alexandre, a ter 80 enfermarias destinadas à Covid. Hoje nós temos 14. Mas já chegou a ter 80. Hoje temos 14. E se voltar aos picos, esses números, é lógico que os hospitais vão gerenciar conforme a demanda que vai aparecendo. Vamos seguir? Trazendo dados da Covid-19. Agora, na região? Na região? Exatamente. Isso, na região. Então, nós tivemos óbitos. Isso, vamos os óbitos e a mortalidade. Nós tivemos óbitos na cidade de Quixadá, 2 óbitos, 1 em Canidé, 3 em Boa Viagem. Olha aquela situação lá de Boa Viagem, né? Foi a cidade essa semana onde nós tivemos o maior número de óbitos. Quixerambi estabilizou com 100 casos no total. Quixadá, 84 casos, subiu, né? 2 casos. Canidé, 76. Boa Viagem, 33, os óbitos em Boa Viagem. Pedra Branca, 32. Itatira, faleceu 1 também, Itatira, 24 óbitos. Madalena, 22, não tivemos óbitos. Senador Pompeu, 14. Choró. E Banabuiú, finalmente apareceram os dados de Banabuiú, né? Não tiveram óbitos essa semana, eles 4 óbitos no total desde o começo da pandemia. Deixa eu justificar. Abre aqui para mim, por gentileza, minha equipe. Qual é o dia do dado da Banabuiú? Dia 21 era dia 13 de setembro, né? E agora está atualizado até o dia 22. 22 de outubro? Outubro. 22 de outubro. Eu queria agradecer a assessoria de imprensa da Prefeitura de Banabuiú, na pessoa do meu amigo Avelino. Eu entrei em contato com ele, Hugo, e fiz essa solicitação pessoal ao Avelino acerca dos números da Covid-19. E sim, ele reconheceu que havia realmente a falha na divulgação dos dados da Covid-19, mas que os dados sim estavam sendo contabilizados, mas de forma interna pela própria Secretaria de Saúde, equipe de epidemiologia do município de Banabuiú. Apenas não estava sendo disponibilizado no site, ele reconheceu a falha, mas me encaminhou esses dados atualizados até o último dia 22, conforme eu inclusive encaminhei para você. Vou mais uma vez cobrá-lo para a atualização dos últimos dias e que assim a gente continue essa regularização e de que ele também possa, junto com a assessoria de imprensa do município de Banabuiú, atualizar o seu site a partir disso, a partir dessa própria cobrança do sistema maior, para que mantenha essa sequência de atualização que é tão necessária para os veículos de imprensa e para a própria comunidade de Banabuiú saber qual é a real situação do avanço da Covid-19 naquele querido município aqui da nossa região centro do estado. Esse esclarecimento, porque a gente fez a cobrança ao longo dos últimos dias, a gente obteve a resposta, então é importante a gente também trazer esse destaque do outro lado de quem a gente estava cobrando. Vamos voltar para os números? É justamente isso, Alexandre, que é a questão, a informação é que está mais salvando hoje na Covid. Sem informação, com a informação a gente pode pautar o nosso comportamento individual. Então é preciso que as pessoas saibam, é isso que nós estamos fazendo aqui todas as segundas-feiras, né? E o boletim que sai diariamente pela Secretaria de Saúde, para que as pessoas fiquem informadas e saibam como proceder. Você já pensou se na hora do pico que nós passamos, a gente não tivesse as informações, a gente sair para a rua sem
as informações que nós tivemos. Então é necessário. E realmente no site, a gente conferiu, também está atualizado no site. Então a prefeitura então, corrigiu esse problema. Que bom. Então a nossa cobrança civil também para a atualização do site lá de Bonabuiú, meu amigo Hugo Lemos. Inclusive tinha uma campanha, Hugo, no começo da pandemia que a gente estava fazendo, de que nesse caso da pandemia, o melhor remédio é sempre a informação e continuará sendo sempre a informação. Mas vamos continuar com os dados aqui da nossa região para a gente saber como é que está. A gente chega agora ao número de casos por semana. O de Bonabuiú está aí, mas é o acumulado, né? A gente fez o acumulado todo. Não vamos tirar Bonabuiú à parte, né? Foram 58 casos de lá até aqui, de setembro para cá. E nós tivemos, o município de Boa Viagem ainda continua preocupando, são 49 casos, é um município que está tendo uma incidência muito de casos, embora esteja em baixa, mas são mais 49 casos. Veja como realmente é você segurar a quantidade de casos. Quando você segura a quantidade de casos, aí essa transmissão diminui. Como Boa Viagem ainda continua com um número elevado de casos, vai ter um número elevado de casos por semana. Infelizmente, uma coisa está ligada à outra. Então, Boa Viagem 49, Quixadá 35, Itatira 16, Canindé 14, Senador Pompeu 13, Quixeramobim 13, Pedra Branca 5. Olha o Pedra Branca, grande evolução de Pedra Branca. Um número extremamente bom, porque também tem casos altos lá. Choró 3 e Madalena, nenhum caso essa semana, a cidade de Madalena. Que coisa boa. Hugo, me preocupa Boa Viagem, viu? Me preocupa muito a cidade de Boa Viagem, porque a gente sabe da dificuldade também do próprio sistema da região, e tudo vai encaminhado para cá, para o hospital maior, que é o Hospital Regional do Sertão Central. Ou seja, quando você tem esse distanciamento das UTIs, você tem a probabilidade do aumento do número de mortes, justamente por conta dessa dificuldade que há nessa composição das UTIs, e aí há todo esse deslocamento. Aqui no município de Quixeramobim, o hospital é aqui, a gente vê aquelas transferências que preocupava tanto, e toda a vida que chegava uma pessoa de transferência no nosso Hospital Regional do Sertão Central, era aquela aflição que a gente não sabia. Enfim, é um filme próximo tudo da gente, envolve, né, pois é, e a gente fica eu fico imaginando poxa, se aqui a gente sofreu tanto, imagine Boa Viagem, essas transferências, essas pessoas que estão doentes, esse pessoal que vai precisar de UTI certamente. Então, é realmente uma situação muito preocupante no município de Boa Viagem. E essa semana foram 3 óbitos lá em Boa Viagem, né? Então. E Pedra Branca, apesar de ter só 5 casos essa semana, mas o número ainda é muito alto. Chega a ser ainda maior que Boa Viagem, mas uma tendência de queda. E Boa Viagem, infelizmente, ainda 49 casos, ainda é muito caso, são 50 casos para uma cidade de médio porte para a nossa região. Então é preocupante realmente. É preocupante. Muito preocupante. Vamos chegar ao mapinha? Chegar ao mapa da nossa região, para a gente destacar aí todo o nosso Sertão Central, e o Hugo vai explicar detalhadamente para a gente como é que está a nossa situação. Fala aí, Hugo. Olha, em estabilidade, eu vou deixar Boa Viagem Pedra Branca de lado, à parte, tá? Depois a gente fala, no último a gente fala sobre ela. Então, em estabilidade, Itatira e Canindé, com a queda de 5% cada um. Madalena zerou o número de casos em acompanhamento. Hoje não tem uma pessoa doente em Madalena, segundo a informação do boletim. Choró, tinha 2 casos, tem 1 caso. Quixeramobim, uma queda de 17%, são 30 casos. Senador Pompeu, uma queda boa de 63%. Bonabuiú, uma queda de 82%, mas isso aí eu estou considerando todo o período, não apenas essa semana, mas pelo menos está compondo o nosso mapa Bonabuiú. E Quixadá já começa a sinalizar um aumento de 43% essa semana. Quixadá está em aumento? Vale o que a gente sempre disse. Vamos ter que esperar as semanas seguintes para saber se esse aumento se confirma ou não. E aí nós temos Boa Viagem, que reduziu 15%, mas ainda tem 195 pessoas em acompanhamento, são quase 200 pessoas doentes naquele município. E Pedra Branca, como eu disse, teve uma tendência de queda, mas ainda tem 361 pessoas em acompanhamento. É muita gente para municípios de médio porte, como a gente está vendo. Então, 360 pessoas, era o pico da doença aqui em Quixeramobim, Hugo Lemos? Pois é, e aí são municípios que precisam ter o cuidado.
E vamos ver aí como diminuiu o número de incidência de casos. Vamos ver se nas próximas semanas essa tendência de queda em Boa Viagem e Pedra Branca se confirma. Quixadá, tendência de alta, né? Quixadá, tendência de alta. Sempre, para o telespectador entender, assim, o ciclo da doença fecha em 15 dias. Então, a gente tem que esperar 15 dias, ou no máximo 3 semanas, para realmente confirmar se há uma queda ou se há uma alta. Nesse momento, são as tendências. Essas são as tendências. Mas, por exemplo, se Quixadá na próxima semana der vermelho de novo, aí já está em alta, realmente em alta. No Sabe momento, qual é a grande tendência do momento em Quixadá? A tendência de aglomeração. É só o que a gente vê. Promovida, claro, pelos candidatos lá no município. Nesse final de semana nós tivemos carreata à torta e à direita no município de Quixadá e tome gente no meio da rua, Hugo Lemos. Tomara que esta tendência de crescimento não se confirme no município de Quixadá. Mas, pelas aglomerações promovidas do final de semana, né, meu filho? Pois é, temos que aguardar. Bom, esses são os dados da Covid-19 aqui em Quixeramobim, também na região centro do estado. A gente faz esse balanço geral para destacar como é que está a nossa região e aqui o município para você se cuidar também, tá? Isso não quer dizer que o município está livre da Covid-19, é porque os números estão baixos, que a gente vai estar saindo por aí sem máscara e está aglomerando nos cantos e está levando esse vírus, porque pode voltar e você sabe a loucura desse vírus. Eu estava até vendo, Hugo, a gente já mudar de assunto rapidinho para a gente soltar o nosso quadro antes do recado dos meninos. É um menino. Antes do recado dos meninos. Eu quero pedir desculpa também aos amigos da Fibra, da Brisanet, que estão nos assistindo pelo canal 180, que desde mais cedo pela manhã está havendo alguma inconsistência no sinal da Fibra, da Brisanet, na nossa região. Isso não é um problema só no nosso canal, mas também na TV por assinatura como um todo. Então está havendo essa inconsistência no sinal desde o início da manhã. Peço desculpa ao amigo que está nos acompanhando pelo canal 180 da Brisanet. Mas estamos já em contato com a equipe de suporte técnico da Brisanet para resolver esse problema o quanto antes para você. Mas pelo rádio, pela internet, o nosso sinal está rolando tudo de boa. Fazendo só esse esclarecimento. Estava dizendo, Hugo, que eu particularmente tenho percebido que as pessoas ao meu redor têm começado assim, amigo, entendeu? Desde o começo não tinha, pegou o coronavírus, está isolado. A pessoa da minha família também pegou esses últimos dias, se recuperou, está voltando agora essa semana. E aí a gente percebe mais perto da gente o coronavírus e diz, rapaz, esses números realmente estão baixando mesmo, porque está cada vez mais perto de mim. Será que esse negócio não está... a gente fica com aquele negócio na cabeça, mas enfim, né? Eu tenho conversado com todas as autoridades, visto os atendimentos. Uma coisa que é importante também, Alexandre, é que a população independente não diga assim, eu estou só com a gripe, eu estou só com aquilo outro. É preciso procurar uma unidade básica de saúde, é preciso ir, certo? E só para a gente fechar, eu tive Covid, né? E passei o que passei pela Covid, mas hoje eu não consigo ficar sem a máscara, mesmo tendo. Ainda tem, eu sei lá se vai ter uma reincidência ou se não. É um vírus totalmente novo, que a gente não sabe como é que esse bicho vai reagir com a gente. Então, todo cuidado é pouco. E a gente está falando de saúde, né? Está falando de vida. Então, a gente tem que ter o cuidado mesmo. Exatamente.